Olá, tudo bem com vocês? Primeiramente eu quero deixar aqui para você, se você ainda não curte o canal do YouTube, que você vai lá, que você curta o canal, né, do YouTube, que você dá lá um joinha, se você gostou das mensagens, faça lá os seus comentários, nos ajudando aí então a divulgar um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Não existe pretensão nenhuma de dinheiro, de púlpito, de nada. Ah, na verdade, eu comecei a gravar os vídeos quando, depois de algum tempo, de muito silêncio, algumas pessoas começaram a me pedir que estavam com saudades de ouvir, né, a palavra de Deus. E aí eu comecei então a divulgar apenas o devocional que eu faço diariamente. Aquilo que diariamente eu falo com o meu Deus e com o meu Senhor, tá? Então esse é o único objetivo, é compartilhar com você aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Então no dia de hoje nós vamos falar um pouco sobre um texto muito conhecido nosso, que é 2 Crônicas 7:14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Aqui Deus aparece a Salomão pela segunda vez e começa a fazer promessas a Salomão. Eu acho interessante esse texto porque ele vai contra o pensamento que muitas vezes nós temos. Quando eu falo nós, eu me incluo nesse montante. Seria hipocrisia e seria muita audácia da minha parte querer apenas apontar dizendo você. Não, somos nós. Nós somos seres humanos, nós erramos, nós somos pecadores, nós precisamos de Deus. No dia em que vivemos hoje, este texto vai totalmente contrário daquilo que nós temos visto e ouvido. Por quê? Porque as pessoas elas têm olhado os erros dos outros, falado das pessoas, comentado. Talvez ela não mate, ela não roube. Talvez esta pessoa ela não vá até a pessoa para falar milhares e milhares de coisas que geram morte no coração. Mas talvez essa pessoa ligue para outra apenas para fazer comentário, porque quente não faz fofoca, crente comenta. Não é assim? E às vezes essas pessoas elas ligam para outras para falar: "Nossa, você viu isso e aquilo". Deus não nos deixaria esta palavra se realmente nós não precisássemos olhar para nós mesmos e gerar em nós mesmos uma autoanálise para verificarmos na onde estamos errando e quais são as atitudes que temos tomado. Eu, primeiramente, me incluo em todas elas. Porque nós somos daqueles que chamamos Senhor meu, aqueles que quando precisamos, clamamos o nome do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Nós somos aqueles que nos colocamos superior às outras pessoas, porque nós servimos a um Deus vivo. Nós nos colocamos como superiores na vida de tanta gente. Batemos o nosso peito falando: não, nós somos os conhecedores da verdade. Mas ser conhecedor da verdade
não significa guardar a verdade para você. Ser conhecedor da verdade é compartilhar também a verdade do amor que está em Cristo com outras vidas, com outras pessoas. Sem olhar para ela no seu livre-arbítrio, nas suas escolhas, naquilo que elas têm feito. Deus ama pessoas e nós devemos amar as pessoas. Amar as pessoas como Deus ama. Isto é muito difícil, porque o amor que Deus tem por nós é diferente do amor que nós temos pelas pessoas. E aqui então, Deus aparece a Salomão e diz assim: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, ele está falando assim, aqueles que clamam, que me chamam, que reconhecem que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, irmãos, como tem tido falta de gente que se humilha, de gente que se dobra diante de Deus. Eu não estou falando de pessoas, não, de se humilhar diante das pessoas, porque, escutem bem, pedir perdão pelos seus erros não é humilhação. Isso mostra o quanto de Deus você tem na sua vida e na minha vida, né? Eu estou falando de se humilhar diante de Deus, de se dobrar diante dele, de reconhecer a grandiosidade de Deus, do quanto ele é muito maior do que eu e você. Um homem que foi enviado por Deus para a terra e que não houve pecado nenhum vivendo entre os pecadores. Então, se o meu povo que se chama primeiro, se humilhar. Sabe, irmãos, às vezes nos é necessário nos humilhar. Será que é necessário chegar no fundo do poço para poder fazer isso? Será que nós não podemos fazer isso pelo amor que temos ao nosso Deus? Reconhecendo a sua grandiosidade, se humilhar e orar. Irmãos, eu não sei se você já cometeu esta falha, mas eu acho que é uma falha que muitos de nós cometemos. Quando alguém chega para você e fala assim: irmão, me ajuda em oração. Eu estou precisando de oração. Não, irmão, vou orar por você. E passa 1, 2 dias, você nem se lembrou de orar por este irmão. Aí a desculpa do crente sabe qual é? Deus sabe. Deus sabe. Que não saia da nossa boca aquilo que nós não vamos fazer e sabemos que não faremos. Mas a Bíblia está aqui hoje aberta diante dos nossos corações para dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar primeiro, orar e buscar a minha face, buscar a face de Deus, estar diante dele, entrar na presença de Deus, buscando e reconhecendo quem o Senhor é, buscar a minha face. E aí vem o que é mais bonito, e se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, todos os dias nós precisamos converter os nossos caminhos. Todos os dias precisamos reconhecer que trilhamos passos errados, caminhamos erroneamente, que às vezes o nosso caminhar é no nosso pensamento, pensamentos errados. Às vezes é no nosso coração julgador, apontador. Às vezes é os nossos olhos. Precisamos converter os nossos olhos. Passa alguém, a gente regala aquele olhão. Ou para julgar por causa da roupa, ou para comer com os olhos mesmo. É isso mesmo, sabe? As pessoas não estão acostumadas a pregar a verdade. É tudo debaixo de uma santidade, e as coisas estão acontecendo e nada tá fazendo diferença. Se converter dos seus maus caminhos. A Bíblia diz assim: então, depois de se humilhar, orar, buscar a face e se converter, então eu ouvirei dos céus. Olha que lindo. E perdoarei os seus pecados. Irmãos, você já cometeu um erro que não precisa nem de Satanás para te acusar? Porque os secretários dele estão sobre a terra para fazer isso?
Aí Deus vem e fala assim: ei, 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 se você se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Ah, como este Deus é lindo, irmãos. Sabe aquela coisa? Ah, Deus vai pesar a mão. Deus não vai pesar a mão em lugar nenhum. Para de falar bobagem. A mão de Deus, ela foi feita para abençoar, a destra fiel do Senhor. Deus não está aqui para pesar a mão. Que negócio é esse? De ficar falando que Deus vai ficar pesando a mão sobre os outros. Se Deus pesar a mão, não sobra nem o farelo, irmão, de tão grande que é a mão de Deus. Então vamos parar com isso. Vamos abrir a nossa boca para orar a Deus, para clamar a Deus, para se humilhar, para buscar a face dele. Primeiramente para os nossos caminhos, para nos converter dos nossos maus caminhos, dos nossos maus hábitos, do nosso mal falar, e depois nós também orarmos pelo nosso irmão, ajudarmos o nosso irmão em oração. Que o Senhor venha a fortalecer aonde o nosso irmão existe fraqueza. Aí ele diz assim: eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, a tua terra é lugar de semente boa? É lugar de semente boa, de semente frutífera? Nós precisamos ter a nossa terra removida, arada e adubada para receber semente boa, para crescer árvore boa. E aí, então, terminando a palavra de hoje, ele diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração deste lugar. Irmãos, paramos e pensemos. O Senhor é bom e as misericórdias dele duram para sempre. Como Deus é bom. Como Deus cuida. Como Deus ama. Neste dia, eu quero dizer a você que você se levante, que você olhe para dentro de você, que você faça uma análise, que você pare e possa dizer ao Senhor: Senhor, guia-me, guia os meus passos, leva-me, Senhor, para trilhar os caminhos que o Senhor tem para mim. Conserta, Senhor, os meus passos, pecador eu sou, e deixa Deus trabalhar na sua vida, porque os olhos do Senhor estão atentos e a oração será ouvida, que será feita neste dia. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã. Tchau, tchau.